As hipóteses, as observações e o interesse pelo céu e a natureza no universo remontam aos tempos pré-históricos. A observação e as hipóteses são importantes etapas do método científico. Por isso, a astronomia é considerada uma das ciências mais antigas. Durante os primórdios, a astronomia foi rodeada pela mitologia e misticismo. Existem algumas representações gráficas que mostram, ao longo do tempo, as tentativas para explicar eventos atmosféricos utilizando crenças culturais. A ciência como conhecimento humano é contextualizada socio-historicamente e muitas vezes travou e trava embates com outros tipos de conhecimentos, como, por exemplo, o religioso. No entanto, na Grécia Antiga, de 600 a.C. a 400 d.C., os gregos tentaram sistematicamente entender o funcionamento da natureza, do que seria o universo em sua totalidade. Nesse processo, foram surgindo algumas teorias. Na época, para a maioria, a Terra era considerada o centro, com os outros 5 planetas visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, girando ao seu redor, incluindo o Sol e a Lua também como planetas. Além disso, o universo era entendido como uma esfera celeste composta de material cristalino, cheio de estrelas, e a Terra ficava no meio dessa esfera. Essas teorias se baseiam nos dados experimentados pelos observadores que estão situados no planeta Terra e que não tinham conhecimento ainda sobre os movimentos da Terra. Assim, a percepção que se tinha era de que os movimentos de planetas, estrelas e constelações eram feitos em conjunto e sem que as distâncias entre eles se alterassem. Muitos astrônomos da época eram também matemáticos, filósofos, navegadores e comerciantes. Junto ao conhecimento herdado de povos mais antigos, conseguiram utilizar da cientificidade para propor algumas teorias. Tales de Mileto, 624 a 546 a.C., introduziu na Grécia os fundamentos da geometria e da astronomia, trazidos do Egito. Em uma das viagens ao Egito, Tales teria impressionado o faraó, medindo a altura das pirâmides pela observação do comprimento das sombras. No momento em que a sombra de um bastão vertical é igual à sua altura. Foi o primeiro astrônomo a explicar o eclipse do Sol, ao verificar que a Lua é iluminada por este astro. Tales aprendeu no Egito a teoria dos eclipses do Sol e da Lua, ou pelo menos que esses fenômenos se repetem dentro de um ciclo, tal que sua previsão se torna possível. Previu um em 585 a.C. Pitágoras de Samos, 572 a 497 a.C., acreditava na esfericidade da Terra, da Lua e de outros corpos celestes. Achava que os planetas, o Sol e a Lua eram transportados por esferas separadas da que carregava as estrelas. Foi o primeiro a chamar o céu de cosmos. Aristarco de Samos, 310 a 230 a.C., foi o primeiro a propor que a Terra se movia em volta do Sol, antecipando Copérnico em quase 2000 anos. Entre outras coisas, desenvolveu um método para determinar as distâncias relativas do Sol e da Lua à Terra e medir os tamanhos relativos da Terra, do Sol e da Lua. Ptolomeu de Alexandria, 90 a 160 d.C. Ele compilou uma série de 13 volumes sobre astronomia, conhecida como o Almagesto, que é a maior fonte de conhecimento sobre astronomia na Grécia Antiga. A contribuição mais importante de Ptolomeu foi uma representação geométrica do sistema solar, geocêntrica com círculos e epiciclos, que permitia prenunciar o movimento dos planetas com considerável precisão, o que foi usado até o Renascimento, no século XVI.
Podemos perceber que a ciência é feita de conhecimentos que são construídos ao longo do tempo, a partir de conhecimentos anteriores que são incorporados ou refutados. O desenvolvimento da tecnologia através do tempo foi importantíssimo para a legitimação da astronomia como campo de conhecimento. As órbitas planetárias não são círculos, são causadas pelas forças magnéticas. Com o telescópio descobriu estrelas, duas luas de Júpiter e o movimento da Terra ao redor do Sol. Para mudar o movimento de corpo, uma força tem que ser aplicada sobre ele. Descobriu Urano. Descobriu Netuno. Os átomos trocam energias em pequenas porções, princípio da mecânica quântica. Teoria da relatividade, que descreve as propriedades do espaço e do tempo. As nebulosas são outras galáxias repletas por estrelas à distância de milhões de anos-luz do Sol. Modelo do átomo primordial.